Excelente. Então vamos explicar o que está acontecendo. Vamos explicar. Tá? Vai, tio Careca, Eu, vai. eu recebi e passei o dia todo conversando com pessoas que foram vítimas desse problema aí, enfim, passei o dia debatendo estratégias, inclusive, e isso eu já tenho dito já há muito tempo, tá? Fora o alerta que o professor Olavo fez, eu dei uma entrevista para a Ana Paula Henkel, que a entrevista foi publicada no Estadão no dia 20 de maio de 2019, ou seja, um ano e uma semana atrás. Essa entrevista ficou no ar aí uns 2 meses, e aí depois ela foi censurada pelo Estadão, tá? E ela foi retirada do ar, essa entrevista. Em que, enfim, é uma longa entrevista em que eu dou o fundamento jurídico de por que um golpe já havia ocorrido naquele momento, há um ano atrás. E eu dou a data, inclusive, que esse golpe judicial ocorreu. Tá? Esse golpe ocorreu em 2004, por intermédio de um negócio chamado Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45 esteve no pacote do mensalão, portanto, ela foi comprada no Congresso, e ela foi uma emenda constitucional que reformou a Constituição na parte do judiciário. E ela criou mecanismos de acesso direto. Partidos políticos podiam acessar diretamente o Supremo Tribunal Federal por conta de petições como reclamação, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é um negócio absurdo, e reforçou a tal da constitucionalidade concentrada. O Barroso, inclusive, tem um livro famoso de constitucionalidade concentrada. Tá? E criou o CNJ naquela época, e além de ter criado o CNJ, criou súmula vinculante, criou várias barbaridades que abriram o espaço para que o STF pudesse legislar. Só que por que a gente nunca percebeu? Né? E por que o STF nunca cruzou a linha? Isso é muito simples, porque todos os demais poderes estavam alinhados com o Foro de São Paulo. Então, o STF sempre foi um estepe de poder. Então, enquanto o Lula, de 2004 até o impeachment da Dilma, pôde operar a pauta deles de uma forma a contento, o STF nunca precisou entrar em campo. A gente só viu o STF entrando em campo em 2019, a partir de 1º de janeiro de 2019, porque o sistema mudou e o Bolsonaro falou, estou rompendo com essa agenda. A partir daquele momento, a gente viu concretamente o STF colocar em campo os mecanismos que haviam lhe sido franqueados em 2004 por intermédio de uma emenda constitucional que foi comprada no processo do mensalão. Essa é a história. Então, esse é um dos meus objetos de estudo há muito tempo e que faz parte do livro aí que está pendente sobre corrupção da inteligência jurídica. Eu expliquei isso lá na entrevista com a Ana Paula Henkel, que acabou sendo sacada do ar essa entrevista. Tá? O que a gente tem hoje? O que aconteceu? E aí concordo plenamente com o tweet do presidente Bolsonaro. O que efetivamente está acontecendo de errado? E as pessoas me perguntando, bom, agora que aconteceu isso, o que a gente faz? A gente entra com recurso, faz isso, entra com mandado de segurança para tentar reverter, fala com esse, entra na Corte Interamericana de Direitos Humanos, entra na Corte do Mercosul, coisas mirabolantes. E aí eu, com a minha serenidade do momento, que enquanto está todo mundo sereno, eu estou falando palavrão. Na hora que está todo mundo puto, eu fico sereno. Eu cheguei, olha, deixa eu tentar explicar uma coisa aqui para vocês. O problema que o STF vive hoje, o que a gente está encampando, não é um problema de natureza jurídica. Então, nós não resolveremos essa situação juridicamente. Portanto, o ato praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, que está aqui na minha mão, inclusive, a cópia, né, que é uma decisão, um despacho no inquérito 4781, no qual ele fundamenta, inclusive, no artigo 43 do regimento interno da Corte, que é o que dá o fundamento para a abertura desse inquérito. E olha só que coisa curiosa, pessoal. Eu vou ler aqui o artigo 43 e vocês vão ver que não adianta. Qualquer coisa que a gente argumentar, não adianta, porque eles já estão, desde o início, não estão aplicando
Porra nenhuma. Nem do fundamento deles. A lei não vale, porra. Então, olha só como não vale. O artigo 43 do Regimento Interno fala assim, ó, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito sem envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então o Toffoli usou disso aqui para forçar uma barra a respeito de um crime cometido nas dependências do tribunal. Então, quer dizer, a tuitada que você dá, Bernardo, é considerado um crime cometido nas dependências do tribunal. Né? Então, o cara, ele fundamenta no que ele quiser. Foda-se. Foda-se o que está escrito aqui. Eu vou simplesmente abrir o inquérito e meter um pau no rabo desse. Tá? Por quê? Porque o fundamento pouco importa. Sabe quantos artigos da Constituição eles citam aqui na decisão do Alexandre de Moraes para proceder a esse ato, sendo que o Supremo Tribunal Federal é considerado uma corte constitucional? Sabe quantos artigos da Constituição eles citam? Nenhum. Zero. Nenhum. Não cita artigo da Constituição. Nada. Porra nenhuma. Cita aqui o artigo 43 do Regimento Interno da Corte, que além desse defeito que é a respeito de infração cometida na dependência do tribunal, o artigo ele é bem claro, ele fala se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. E aí eu pergunto, quem tem que estar sujeito à jurisdição do tribunal? É o investigado. Portanto, só uma pessoa com prerrogativa de função. Qual seja, só uma pessoa com o tal do foro privilegiado. Quem dessas pessoas, Alan Lopes dos Santos, Bernardo Pires Kister, Edson Pires Salomão, Eduardo Fabris Portela, Enzo Suzy Momente, Marcelo está aqui. Quem dessas pessoas aqui, ó, Marcos Belízia, Rafael Moreno, Paulo Gonçalves, Rodrigo Ribeiro, Sara Fernanda Giromini, quem dessas pessoas tem foro privilegiado? Portanto, se o tribunal se sente, nessa situação, vítima de qualquer que seja o crime, ele teria que distribuir isso aqui para a primeira instância das justiças estaduais. Tecnicamente, isso é completamente errado. Você acha que o Alexandre de Moraes não sabe disso? Que o Toffoli não sabe disso? É óbvio que eles sabem disso. O Alexandre de Moraes tanto sabe disso que quando foram buzinar na porta da casa dele, o que é que ele fez? Ele jogou as pessoas que foram presas por esse inquérito aqui? Não. O que ele fez? Ele invocou lá a delegacia da Rua dos Estados Unidos, da Rua Estados Unidos, lá, a 78ª. Ele invocou a justiça estadual para prender aquelas pessoas e não jogou no âmbito desse inquérito. Portanto, qual o critério para ele jogar no âmbito desse inquérito? O critério é pessoal. É porque ele quer se vingar da pessoa de Alan, de Bernardo, de Edson Salomão, de Eduardo Portela, de Enzo Momente, Marcelo Stachin. É isso. A questão é pessoal. Ou alguém quer se vingar e está usando ele de porrete, o que é mais provável. Exatamente. É exatamente aí que eu queria chegar. Qual é o ponto central de tudo isso? Esse processo é jurídico? É óbvio que ele tem zero de questão jurídica. Esse monte de papel que os caras escrevem aqui, ó, eu não vou fazer igual o Alexandre Borges fez, né, na live dele lá, tá? Mas a vontade é essa, né, que a gente tem, de fazer o que Alexandre Borges fez. Ele fez com a mão, eu faria com o papel aqui, tá? Então, falando de Alexandre Borges, ele está comemorando ou ele está fingindo que não está gostando do que está acontecendo? Alguém chegou a ver as redes sociais dele? E me parece que comemorou. Me parece que apoiou a situação. E, enfim, assim, não vi. Recebi a informação de que ele teria eventualmente... Eu sou bloqueado dele, então também quero que se foda. Então, mas eu concordo com o que o Evandro está falando. Desculpa te cortar, Evandro. Isso não tem, mas agora, deixa eu só concluir com uma coisa bem importante, Silvio. Vai lá, então. O que a gente tem aqui, concretamente falando? A gente tem um militante do PT tomando uma decisão de natureza pessoal contra determinadas pessoas e passando a execução dessa decisão para um militante do PSDB. Então, a gente tem um petista e um PSDBista
2 ex-filiados a partidos políticos, que são partidos políticos sem o menor constrangimento de se colocar como anti-bolsonaristas. Portanto, eles são pessoas com ligações profundas com esses partidos políticos, procedendo a esses atos. Portanto, a juridicidade do que vem sendo feito nesse inquérito, por incrível que pareça, e, enfim, eu nem precisaria estar dizendo isso aqui, né? Porque isso é óbvio, mas eu só estou dando aqui o fundamento jurídico para mostrar que não é jurídico, inclusive nos argumentos que eles mesmos estão usando aqui, que é o artigo 43 do regimento interno do STF, em que eles consideram uma tuitada que eu dei algumas de lá da Casa do Olavo, dos Estados Unidos, um ato praticado dentro das dependências da corte. Mas, cara, isso nem, assim, é materialmente cretino. É uma interpretação materialmente energúmena. Mas você acha que eles não sabem disso? É óbvio que eles sabem. É óbvio. Então, o que é que a gente tem hoje? Uma juristocracia, uma ditadura de toga, sei lá que nome a gente vai dar. Mas certamente nós não temos, em momento algum, nenhum tipo de procedimento de natureza jurídica. Ainda que a gente tivesse tido aqui, nesse caso, uma agressão física ao